Olá, estamos aqui novamente. Estivemos sumidos por um tempo, não é por mal, quer dizer, não de vocês, o meu talvez, porque eu não tava legal, mais ou menos, né? Tá bom, mais menos do que mais. Enfim, vamos voltar ao foco. E tô devendo esse vídeo de explicações do que tá acontecendo, como é que tá rolando toda a coisa por aqui, né? Em primeiro lugar, eu me senti bem abandonado depois que eu saí do HC. Eu não quero falar mal de lá, fui muito bem tratado lá, mas saiu da porta, parece que não tem mais problema. Como se eles achassem que foi resolvida a doença e acabou. Daí nós fomos numa consulta pós-alta e nessa consulta, tinha que esperar essa consulta para marcar várias especialidades. Tinha que ter essa uma consulta ali. Aí a gente foi marcar várias especialidades, passamos pela consulta, conversamos um pouco, nada que tenha a acrescentar por essa consulta. E aí saímos com uma lista de coisas, vamos marcar reumatologista, para ver a questão da bursite, marcar neurologista, marcar ressonância do braço mesmo, né? Para ver como é que estava a questão da trombose, da bursite. E aí também não estou muito bem da vista, queria que já aproveitar lá dentro do hospital, tá marcar velho, o oculista. A minha idade não é diferente da sua, fala por si, né? Você é mais velho que eu, bem mais velho. Obrigado perante as câmeras. Eu não tô brigando com ninguém. Fala igual o Big Brother lá. Brasil tá vendo. Eu não tô brigando com ninguém, você que tá. Tá. Então tá bom, então acabou a briga. E aí eu sei que para a gente chegar e sair da consulta e marcar todas essas outras consultas, exames, etc e tal, nós fomos pro balcão do agendamento e nós conseguimos marcar uma em 8, tipo uma de 8, entendeu? Aí vou falar, eu tô num caso grave, os médicos me trataram na base de tentativa e erro, tá? Por mais que tenham acertado em partes, né? Por mais que tenham acertado e tal, eles não sabiam da coisa. Perdido, né? Não, meio mas largado. Se tentativa e erro, eles não sabiam da coisa, vocês não sabem da coisa. Como assim você me abandona? Acabou tua estadia no hotel 5 estrelas HC e acabou todo o tratamento, você não precisa mais. Quer dizer, passei alguns dias em casa, perdi o movimento e cada dia tá mais difícil. Porque quando ele foi pro hospital, ele ainda tinha algum movimento. Ele ainda tinha um pouco de força na perna direita e a perna esquerda que era, assim, mais problemática. E depois de um tempo, ele não tá conseguindo mexer nada de nenhuma das duas pernas. As duas pernas estão completamente moles, né? E mole é ruim, sabe? Porque quando ela tinha uma tensão de alguma forma, eu ficava em pé, isso ajudava no movimento da Ana, não ter que me segurar, levantar de fato, para colocar no carro, para cama, da cama para cadeira, enfim, né? Da forma que está agora, ela tem que levantar, ela tem que me colocar de algum jeito e assim, né? Não é o assunto do vídeo, mas já tem prejudicado ela demais, já pegou dor nas costas, já não tá fácil assim. Nunca é fácil, né? É complicado. E aí, por conta desses problemas que a gente teve, de não conseguir marcar um retorno com o neurologista, não fazerem exame para reavaliar as questões do quadro do Fernando e tal, a gente resolveu procurar uma segunda opinião. Não, vamos falar do que começou lá antes da segunda opinião. Tudo isso nos deixou muito ansiosos. A Ana já sofre com ansiedade e eu tô gordo. Gente do céu. Você tá rindo bem, mas é você que faz força para levantar essa bola, que eu chamo de barriga. Ele engordou bastante. Então, assim, tudo isso complica. Pro transporte, dificulta demais. A gente não tinha como não querer essa segunda opinião, não tinha como não buscar. O HC não deu espaço pra gente conversar, a gente tentou falar com o neurologista, não deu? Não deu. Então vamos pro próximo. E eu ainda tinha muitas dúvidas com relação à causa do problema. Dentro da HC, toda vez que a gente falava,
Ah, mas e a vacina? Nossa, parecia que tinha jogado uma bomba atômica dentro do quarto, que todo mundo fugia Era e mais ninguém... grave que falar da guerra da Ucrânia. Ninguém podia ouvir falar nisso, sabe? E eu ficava... Gente, mas assim... vamos voltar um pouquinho. Desde que o mundo é mundo, que existem vacinas, que vacinas podem causar reações adversas. Podem causar Guillain-Barré, pode causar uma mielite transversa, pode causar uma série de problemas. Não é por isso que ninguém deixa de vacinar os filhos. O bebê nasce, a primeira coisa que a gente faz quando sai do hospital ou ainda no hospital é levar o bebê para vacinar. Sabe? Você vai fazer uma viagem para qualquer lugar, você precisa tomar a vacina da febre amarela. Você vai correndo lá no postinho e toma o raio da vacina, sem nem pestanejar, Sim, sabe? não somos ignorantes e a gente entende o que significa falar dessa porcaria dessa vacina. Que é o seguinte, o que o governo não quer? Ele não quer que fale mal para que não afaste as pessoas de querer vacinar. Entenda, a vacina é importante, a vacina vai te proteger, mas pode ser que dê reação. Pode ser, Pode. é 1 em 1 milhão. E aí que tá, essa síndrome Guillain-Barré, por exemplo, ela pode te paralisar inteirinho. E aí começou do pé, paralisar, começou a perna, começou isso aqui. A gente se assustou, falou, caramba, pode ser que eu seja o ganhador da Mega Sena. Ao contrário. Ao contrário. Mas não foi, graças a Deus. Não foi. E aí eu ficava com essa dúvida, sabe? Eu recebi estudos falando sobre mielite transversa e tudo, que a vacina podia estar causando isso. Eu não queria em momento algum chegar aqui na internet e falar, gente, não tomem a vacina, porque a vacina deixou ele na cadeira de rodas. Não, ele teve esse problema. Eu tomei as 2 doses, só não tomei a terceira porque ainda não chegou na minha hora. A minha avó de 89 anos tomou as 3 doses. Meus filhos tomaram as doses que tinham para tomar. E a gente não vai deixar de se vacinar por causa disso. Só que, se foi uma reação vacinal, a gente quer saber, a gente quer ter um norte, a gente queria, né? Porque agora a gente já foi atrás de uma outra opinião. Envolve muitas vezes, não para esse caso específico, mas de repente vai aposentar a pessoa. Você vai ter que ter o CID da doença para levar o INSS, para pedir aposentadoria. Então, assim, tem que ter um laudo, tem que estar escrito o que é. E se é grave, no caso de ser leve, o seguro não vai te indenizar. Se for grave, ele vai te indenizar. E se for permanente, existe uma indenização de um seguro pessoal que ele tem. Então, assim, a gente precisava ter maiores informações. E aí eu convenci ele, falei, olha, vamos atrás de uma segunda opinião. Ele estava bem reticente, né, e tudo, mas acabou aceitando. E aí uma cliente minha, que eu vendo tecidos, uma cliente minha veio aqui na loja e a gente conversando, e ela já é cliente há algum tempo, ela falou, Ana, eu sou de São Paulo e eu conheço um médico que me ajudou muito, ele é professor da USP, eu tenho contato dele, você quer conversar com ele? Falei, quero, com certeza. E aí a gente fez uma videochamada para ele, ele falou, olha, infelizmente eu não posso avaliar o paciente sem examinar ele fisicamente, ainda mais que é um problema físico, né? Eu quero sim ver as imagens das ressonâncias, eu quero ver as funções lombares que foram feitas, eu quero ver tudo, só que eu preciso que alguém avalie ele presencialmente. E para vocês virem para São Paulo, ficar hospedado, pagar exame, ia ser um custo muito alto. Ele falou, eu tenho uma aluna, que foi minha aluna, que ela atende aí em Curitiba. E aí ele passou o nome dessa aluna, a gente foi atrás dela e fomos numa consulta para ter uma outra opinião. Quer falar um pouquinho? Porque senão o pessoal vai falar que... Por que ele não fala? Aí vai vir ele não é mudo. Malditos haters, né? Enfim, não sou mudo, pelo contrário, falo demais. Enfim, aí fizemos a consulta com a doutora, maravilhosa. Ela, assim, tudo que eu já cobrei do mundo da medicina, o cara nem examinou direito, nem me olhou. Nossa,
minuciosa. Primeiro sentou, conversou com a gente, entendeu o que estava passando, depois me examinou, leu os exames, viu as imagens. Depois de tudo, ela falou: agora sim podemos falar sobre o que pode ser. Porque a minha maior dúvida foi a seguinte: depois do primeiro internamento, que ele passou 80 dias lá, ele saiu de lá andando com o andador, com a ajuda de andador. Sabe? Ele andava, ele subia um degrau ou outro. Então, assim, eu não entendia por que depois em casa ele regrediu tão rápido. E eu queria respostas, sabe? E eu já tava ficando meio... A gente acaba perdendo um pouco da esperança. Não só É um esperança, mas pouco também inevitável. até com relação ao hospital, né? A gente acaba perdendo a fé nas pessoas de lá. Eles não querem falar de qualquer assunto, eles fogem do outro assunto, eles negam informação nesse sentido de se for, né? Não é, tudo bem, mas eles, sabe, tipo, não transparecem essas coisas. E o que acontece quando você não tem informação? Gera dúvida. E quando a gente tem dúvida, aí você começa a não acreditar naquelas pessoas. Será que ele vai resolver meu problema? Não vai resolver. E eu não posso ficar confiando nele. Mas espera, né? E depois, porque o HC também tem um outro problema. Depois que eu deixei de ser interno, para marcar qualquer exame, eu entro na fila. E você está falando do SUS. O que tem no SUS? Fila. Muita de mais de um fila. ano. Então, assim, tinha um exame que ia cair para dezembro, tinha exame que ia passar de um ano para frente, né? E tinha outros que simplesmente, você tá na lista de espera, a gente não tem... Não tem nem como saber data. Uma previsão. Aí eu falo para vocês assim, se eu tenho um caso raro, que vocês não estão sabendo lidar, o que esse tempo pode significar? O que essa espera pode significar no meu caso clínico? E aí, pra resumir um pouco, né, porque vocês viram que ele fala pra caramba, né? Vocês pediram. Pra resumir um pouco, a gente foi nessa outra médica. Ela explicou muito minuciosamente pra gente. Ela falou que sim, realmente existe a questão do fungo e que existe também a questão da mielite transversa. Que foi o que não foi falado lá no Que foi hospital. o que não foi falado, que foi velado dentro do hospital, sabe? Digamos assim, quando saía é porque escapou da boca de alguém, não porque... E quando a gente pediu maiores explicações, simplesmente a gente não tinha. O que ela falou foi o seguinte: muito dificilmente isso foi causado pela vacina, tá? Muito provavelmente, não existe uma garantia, tá? Mas vou deixar muito... bem claro que é a mielite transversa, não tem nada a ver com o fungo. O fungo gerou uma inflamação lá na medula que não tem a ver com a mielite transversa. É uma coisa que se somam e dá um pipinão, mas não... Exatamente. Então, o que ela falou foi o seguinte: provavelmente você já tinha esse fungo há muitos anos, porque ele já relatou que anos atrás ele teve alguma dificuldade, ele caiu numa obra que ele estava trabalhando e tudo. Então, é uma coisa que já vem de algum tempo. Pode ser que, de alguma forma, a vacina pode ter aberto alguma porta, mas que não é comprovado, que não é culpa dela, tá? Não é culpa dela. Então, assim, e mesmo que fosse, ninguém deixaria de se vacinar, exceto ele, né? Ele, os médicos dizem que ele não pode tomar a segunda dose da vacina, tá? Mas... Por enquanto, né? Porque assim, exatamente. Por conta do excesso de medicamento que ele tá tomando. Ia ser um tempo do tratamento e depois eu entro com a segunda dose. E agora, também não quero saber se o HC vai dizer se eu posso ou não posso. Eu quero saber se a doutora... Desculpa, não estamos falando o nome. É porque a gente não pediu autorização para ela, tá? Mas se alguém quiser o nome dela, contato e tudo, a gente pode entre em passar, contato lá no Instagram que eu mando para vocês o número tudo direitinho. Vale a pena. Vale. E aí, então, na verdade, assim, agora não mais o HC, quem sabe ela, fala assim, não, você tem que tomar essa vacina. Não tome. E aí, nisso tudo, ela passou uma série de exames de sangue que ele já fez. E aí, depois desse exame, se desse tudo normal, ela passou uma eletromielo... É isso mesmo. Esse exame. E aí... É o próximo passo, a gente vai fazer esse exame, tudo direitinho.
pra ver o que tá acontecendo. E eu perguntei pra ela, eu precisava saber, eu sou muito ansiosa. Eu falei assim, tá, agora sejamos honestas aqui uma com a outra. Você acha que existe chance real dele voltar a andar, dele melhorar e tudo? Ela falou, olha, primeiro que não se deve perder as esperanças. Eu, tá. Ela, e segundo, que eu realmente acho que se ele saiu da primeira vez andando, que alguma coisa aconteceu nesse meio desse caminho pra ele não tá andando de novo. E as melhores palavras dela foram: pode ser algo muito mais simples do que a gente imagina, por exemplo, a falta de uma vitamina. Sim. Assim, meu Deus do céu, se for isso, né? Daqui uns dias, tipo, toma um negocinho ali e tal, uns remedinhos, que seja. Mais injeções? Umas injeções dolorosas. Isso é o que dizem, né? Teve várias no hospital que diziam que era de chorar e eu não senti nada. Não sei, vamos ver. Tomara que não doa tanto. Quem assim. aí já tomou injeção de vitamina B12, deixa aqui no comentário como é que é. Só pra ele ter uma ideia. Enfim, o que tá acontecendo é Não venham me isso. botar medo. Não venham me botar medo. Quem lê sou eu, relaxem. Eu vou ficar nervoso. Não fique. Então é isso, depois a gente volta pra falar o que deram nos exames e qual a conclusão que a médica chegou, e qualquer novidade a gente volta aqui também. Isso aí, gente. Beijo do gordo, porque agora eu tô gordo. Tá. Eu não tô gorda, não. Por que você mandou beijo? Eu mandei beijo. Não falei que era da gorda. Não? Você falou Você que tá era do gordo. mentindo coisa do pessoal? Fernando, eu não tô gorda, você quer apanhar?